Alô. Em nome de Deus da nossa comunidade, eu inicio nesse instante a quarta sessão ordinária aos 26 dias do mês de fevereiro de 2024, exatamente às 20 horas e 50 minutos. Peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Aginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes nessa casa. O número de presença regimental. Peço aos senhores vereadores e o pessoal da galeria que façamos a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Expediente ata 05 de 2024, da terceira sessão ordinária, realizado no dia 19 de fevereiro de 2024. Em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por todos, arquive-se. Edital de publicação de autoria desta presidência. Ao senhor secretário para a leitura. Edital de publicação. José Roberto de Sena, presidente da Câmara Municipal de Rancharia, comarca do mesmo, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal, torna público o seguinte edital. Faz saber a todos que o presente edital tiveram conhecimento de conformidades com o artigo 88 da nossa Lei Orgânica Municipal desde o dia 17 de novembro de 2023, se encontra na Secretaria da Câmara Municipal de Rancharia e nela permanecerá no prazo de 60 dias, à disposição de qualquer interessado que queira apreciá-la ou questionar sua legitimidade. Processo ETC 000-7138-989.20-7 e os processos referenciados 0001 9684 989.21 3 /000 22 810 989.22-8 000 221 126.989.21-9 relativo às contas do exercício de 2021 apresentadas pelos órgãos de governo desse município, Prefeitura Municipal de Rancharia, as quais deverão ser julgadas oportunamente. Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Rancharia, 21 de novembro de 2023. José Roberto Sena, presidente. A Secretaria da Casa. Indicação 013 de 2024, de autoria do vereador Jair Pacífico Júnior. Ao senhor secretário para a leitura. Indicação número 013 de 2024, nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura da indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, e considerando que é dever do ente público municipal zelar pela segurança e por melhores condições de salubridade e conforto aos munícipes que fazem uso de transporte coletivo diariamente, sobretudo no sentido de disponibilizar espaços adequados para que possam aguardar os ônibus protegidos das intempéries do tempo, como sol e chuva. Indico à mesa cumpridas as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que por meio do setor competente da municipalidade seja providenciada a instalação de um ponto de ônibus com cobertura na rua Adriano Duarte Figueiredo, próximo ao campo do Jardim Universitário. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 20 de fevereiro de 2024. Jair Pacífico Júnior. Oficialmente nos termos indicados. Indicação 014 de 2024, de autoria do vereador Jair Pacífico Júnior. Ao senhor secretário para a leitura.
Indicação número 014 de 2024. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura da indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, e considerando que é dever do ente público municipal zelar pela segurança e pela infraestrutura urbana, de modo que as vias públicas sejam estruturadas e dotadas de adequadas condições de trafegabilidade, para evitar acidentes e promover maior segurança no trânsito local. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais, e após ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que, por meio do setor competente da municipalidade, seja providenciado serviço de recapeamento asfáltico em trechos localizados na rua Luiz Baco, trecho entre rua Lírio do Prado e rua dos Vereadores, e rua Maria Sambelli, trecho entre Rua dos Vereadores e Ataliba Leonel. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 20 de fevereiro de 2024. Jair Pacífico Júnior. Oficiência nos termos indicados. Indicação 017 de 2024, de autoria de todos os vereadores. Ao senhor secretário para a leitura. Indicação número 017 de 2024. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura da indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, e considerando que é dever do ente público municipal zelar pela segurança e pela mobilidade urbana, de modo que as vias públicas sejam estruturadas e sinalizadas de maneira a evitar acidentes e a promover uma maior segurança no trânsito local. Indico à mesa as cumpridas formalidades regimentais e, após ouvir o do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que, por intermédio do Departamento de Trânsito do município, seja realizado um estudo de viabilidade da instalação de redutores de velocidade em trechos da Avenida Pedro Machado de Góes, mais especificamente nas proximidades da rotatória, entre a rotatória e o pontilhão, bem como em trechos da rua Constantino Baqueta, via pública que conta com aproximadamente 700 metros de extensão e não possui nenhum obstáculo. Os locais indicados têm motivado constantes reivindicações por parte da população, no sentido de serem instalados redutores para reduzir o intenso fluxo de veículos que trafegam em alta velocidade na localidade, minimizando as situações de risco ao trânsito local e promovendo maior segurança aos pedestres e motoristas. Assim, em atendimento ao apelo da população daquela localidade, sugere-se a instalação de redutores de velocidade, para bem cumprir o dever do poder público em garantir a segurança dos munícipes, tendo em vista a iminente chance de acidentes e tragédias no local, o que requer providências urgentes. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 26 de fevereiro de 2024. Assinado por todos os vereadores. Oficiência nos termos indicados. Não havendo mais material para auxiliar o expediente, suspenda a presente sessão apenas para fazer o sorteio dos oradores. A presente sessão está suspensa. Peço ao vereador Jair e à vereadora Helena que faça o sorteio dos oradores.
Iniciando os trabalhos, peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Reis dos Santos, Maria Helena Briana, Stefano Schwartz Aginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Por número de presença regimental, peço à vereadora Maria Helena que tome a tribuna. Passando a palavra, com a palavra, vereador Tarzan. Boa noite, senhor presidente. Em nome da Gabi, cumprimento a mesa diretora, os nobres vereadores, funcionários dessa casa, você que está nos acompanhando no auditório e você que nos acompanha pelas redes sociais. Recebi uma carta aqui de agradecimento, foi pedido para que fosse feita uma leitura do Recanto dos Idosos São Vicente de Paula de Rancharia, que diz assim: carta de agradecimento. O Recanto dos Idosos São Vicente de Paula de Rancharia, através da diretoria e de todos os moradores, vem por meio desta externar a imensa gratidão ao vereador Tarzan, desta comarca de Rancharia, pela indicação e emenda impositiva a esta entidade, que será usado para investimento e custeio. As indicações podem ser um ato pequeno para quem o faz, mas para nós do Recanto é tão grande que não encontramos palavra para descrever a ação de tão nobre que só os grandes de alma e espírito como você consegue realizar. Rogamos a Deus que derrame sobre você e a sua família toda a bênção e que continue sendo o mentor de uma política pública voltada aos cidadãos e aos idosos dessa instituição. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de respeito e consideração. Rancharia, fevereiro de 2024, presidente Carlos Alberto Rodrigues. Na verdade, sou eu quem agradece, a oportunidade de poder contribuir com as emendas impositivas, tentando de uma forma ajudar todas as instituições dessa cidade. Sabemos das dificuldades que as instituições têm passado e o nosso, um pouco de cada um transforma em um montante bom. Então é prazeroso quando a gente consegue ajudar as pessoas a desenvolver o seu trabalho e tem aqui o meu agradecimento. Eu venho nessa tribuna, que tivemos esses dias aí um assunto tão delicado, que veio às redes sociais aí, as ambulâncias quebradas. É muito difícil até você ficar batendo na mesma tecla sempre, falando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, e não há nada melhor do que a ação. Palavras, nós estamos cheios de palavras, mas é nas ações que nós vamos ver quem é quem. Desde 2021 está tramitando aí um novo projeto de licitação, a qual todos têm conhecimento, não só Rancharia, mas todas as cidades da região. E como sempre, vão se deixando as coisas para os 49 do segundo tempo, para a última hora. Deixamos tudo para a última hora, para às vezes, fazer aquilo que às vezes já está planejado, que é o emergencial. Mas dentro desse tempo aí, o munícipe ele tem sofrido muito. Sabemos da dificuldade que é para marcar aí uma consulta em Presidente Prudente, a dificuldade que é para você marcar uma consulta na região, a espera 1, 2, 3 anos. É sabido por todos que a saúde está num processo delicado. Demos graças, que nós temos aí um governador Tarcísio, e temos o secretário de saúde, Dr. Eleus Espava, que estão fazendo um trabalho magnífico, fazendo com que a fila ande, porque nós sempre reclamávamos da fila, mas a fila começou a andar, e isso ajuda. Temos aí os hospitais que têm feito sua parte, não só aqui, mas na região, mas quem sofre é aquele munícipe que não tem condições, aquele que tem que marcar uma semana, 2 semanas atrás, aí uma carona, uma ambulância para ir até Presidente Prudente. E fica nítido, Fica nítido que todo esse tempo que a gente tem trabalhado aqui, batido na mesma tecla, e a gente às vezes sai como uma oposição burra.
oposição inteligente. A oposição inteligente é aquela que avisa que vai acontecer e acontece, aí você fica totalmente, né? Não é questão da razão, é que você avisa. O trabalho do vereador é para avisar, é para mostrar, é para indicar. E nós indicamos onde estão as falhas. Mas o problema é que esse time é pesado. É um time pesado. É pesado para carregar. E até para a gente chegar aqui e sempre falar as mesmas coisas. Uma frota sucateada, sem condições de trabalho para os funcionários. Sabemos que o asfalto já é ruim. E os buracos estão cada vez maiores e não tem como tampar os buracos porque não tem material. Essa é a dificuldade, né? Então, o que me leva mais aí traz essa noite é essas ambulâncias que estão quebradas. E a licitação que estão todos trabalhando sem saber para onde ir, sem norte, sem direção. Né? Avisado desde 2021 que a nova lei de licitação ia vir, que precisava se adequar e não nos adequamos. E agora as pessoas vão sofrer porque não tem como fazer licitação nas coxas na última hora. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Com a palavra do Alexandre Estevam Silva de Andrade. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, munícipes que estão aqui ao vivo em nossa galeria e aqueles que nos acompanham em nossas redes sociais, uma boa noite e uma ótima semana a todos. Gostaria aqui de falar um pouquinho sobre sábado passado. Estivemos ali junto com outros vereadores. Eu precisei trabalhar aí no sábado de manhã, mas logo em seguida fui correndo. Chegamos lá e ainda tivemos a oportunidade de participar do evento. Em Palmital, houve ali a reinauguração da Santa Casa de Palmital, mas na verdade a gente foi ali para agradecer tudo que tem feito pelo nosso município e também pela saúde do Estado de São Paulo. Se encontrava ali Dr. Eleusis Paiva, secretário de Estado de Saúde, e também o secretário de Governo, Gilberto Kassab. Ali fomos também junto com representantes da rede e também do HMR, do hospital, onde a gente pôde ali agradecer, claro, fazer mais pedidos e reforçar o agradecimento do apoio que tem dado o secretário de Saúde ao nosso município, né? Também não poderia me esquivar de falar sobre o que aconteceu ao longo dessa semana nesse município. Eu quero acreditar que não tenha sido para forçar contratação emergencial, como acabou sendo feito, e eu quero acreditar que realmente foi aí um lapso. Porém, esse lapso, como disse o vereador Tarzan, essa falta de uma preparação mais profunda, afeta a vida das pessoas. A nova lei de licitações, ela está aprovada desde abril de 2021. Inclusive, essa Casa de Leis, por meio dos seus 2 presidentes dessa gestão e os seus diretores, já se adequaram, já fizeram cursos sobre a nova lei de licitações. A nova lei de licitações, ela ainda teve prazo prorrogado, houve um grande movimento municipalista pela prorrogação e adequação, e os municípios da região, já estamos sabendo, conseguiram se adequar de maneira bastante efetiva. Claro que ainda vai gerar muita controvérsia, uma lei nova, mas aqui não houve preparo. E aqui eu não estou falando, né, e aqui eu me dirijo a você que está em casa, não me refiro a você, funcionário público municipal efetivo, de carreira. O que eu estou falando mesmo é o gestor do município. Um total descaso e despreparo,
com a preparação à nova lei de licitação. Uma ou duas empresas foram contratadas, inclusive uma véspera do Carnaval, para ministrar atualização. E aí isso afeta diretamente a vida das pessoas. Esperamos, né, que não afete outros setores tão fundamentais como a educação, merenda escolar, livro didático, uniforme, remédios, farmácia pública municipal. Mas o que nós vimos essa semana foi cerca de 16 ou até 17 veículos, entre ambulâncias e veículos da saúde, impossibilitados de fazer o transporte até as cidades maiores ao redor, na maioria dos casos, manutenção. Manutenção que foi interrompida, manutenção que foi deixada de fazer e afetar a vida do cidadão devido a um despreparo. As novas licitações, a partir de 2024, só podem ser feitas com a nova lei. Isso teria que ter sido preparado. A carta convite praticamente acabou, que essa gestão adorava a carta convite. As compras diretas, praticamente elas ficaram mais complexas, mas isso não interessa para o munícipe, isso interessa para a gente. Nós somos vereadores e uma das funções é a fiscalização. Se houve má gestão, se houve despreparo, nós temos que averiguar. Por isso que hoje eu propus aí, nós escrevemos em conjunto um requerimento ligado exatamente a esse assunto. Não dá para brincar com saúde pública. Um tratamento que é interrompido por falta de transporte, temos aqui a vereadora Helena, que é da área da saúde, um tratamento pode comprometer todo o resultado, se ele for atrasado, um determinado remédio, um determinado tratamento, e é o que nós vimos, inclusive até vereadores, colocando aí o carro privado para poder ajudar os munícipes. Todos os vereadores, eu acredito que todos, receberam no seu WhatsApp pessoal, nas suas redes sociais, reclamação. O que está acontecendo com o transporte da saúde pública? Então, a gente vai retornar a esse assunto na hora da votação, na ordem do dia, que nós temos um requerimento sobre esse assunto. Nós, vereadores, não podemos ficar omissos sobre essa situação, né? Houve muito tempo para preparar todo o corpo de funcionário efetivo, funcionário comissionado. Não adianta vir com a desculpa dos cargos de direção. A nova lei de abril de 2021, ela teve vários prazos de prorrogação e implementação. Agora, isso chega a ser irresponsabilidade, porque com saúde não se brinca. Não se brinca com o tratamento de uma pessoa, não se brinca com pessoas que estão incapacitadas de se locomover, e não se brinca, principalmente com os mais necessitados, porque muitos podem pagar um táxi, ir com seu carro próprio, mas grande parte do cidadão, essa semana, ficou impossibilitado de fazer o seu tratamento, ir ao AME, fazer uma consulta médica, ou dar continuidade a um tratamento que já acontecia. Isso é irresponsabilidade. Uma ótima noite a todos, uma ótima semana. Fico por aqui, presidente. Com a palavra, vereador Diego Marques das Flores. Dispensão da palavra. Com a palavra, vereador Stefan Schwartz Reginato. Bom, como de praxe, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, trazendo assuntos aí relevantes ao nosso amado município de Rancharia. Saúdo a mesa diretora na presença do nosso presidente José Roberto Sena. Saúdo meus companheiros de plenário, os funcionários dessa casa, pessoas que nos honram com sua presença na galeria e todos os demais ouvintes. Meu muito boa noite a todos. Hoje serei breve nessa tribuna. Gostaria de fazer um agradecimento público ao
amigo que a política me proporcionou, que é o seu Carlos, contador-chefe aqui da Câmara. Eu acho que agora ele está até mais graduado ainda, que assumiu o cargo do Thales, acho que é de diretor. E ele é um cara fenomenal. Nós temos aí o privilégio de ter pessoas como ele nos auxiliando os trabalhos aqui nessa Casa de Leis, e ele sempre muito gentil, fez uma gentileza. Ele reformou aí a minha santinha que me guarda aqui nessa mesa, nessa Casa de Leis, e eu não tenho palavras para agradecer ao senhor. Quem é devoto sabe o quanto significa, né, uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Então, para mim, significou muito esse ato do senhor. Eu queria fazer esse agradecimento público ao senhor por essa gentileza que me fez e por ser esse amigo, esse companheirão do coração que é o senhor hoje em dia para mim e com certeza para sempre aí. Obrigado, seu Carlos. Bom, passando aos assuntos de interesse público, eu gostaria de parabenizar e agradecer pelo empenho pessoal lá da saúde. Nós estamos vivendo um momento muito delicado lá, e as pessoas que capitaneam aí o barco na saúde, como o André, nosso querido e conhecido aí, André do Bete, o cara tá lá não deixando a peteca cair, chamando a responsabilidade. Ele falou que foi um momento muito difícil, a cobrança dos munícipes, e com razão, né, o serviço não sendo entregue, mas ele não largou o osso. O André é uma pessoa muito forte. Então, eu gostaria de agradecer você, André, por essa garra e por não ter abandonado, né? Porque, afinal de contas, o serviço aí é entregue para o nosso povo. Eu tenho certeza que você pensou primeiramente a ele, assim como os demais funcionários nossos da saúde. O momento é difícil, a própria Denise está lutando lá. Então vocês aí são verdadeiros guerreiros. Eu fiquei sabendo que o esporte, o secretário de esporte, o Fernandinho, emprestou os ônibus do esporte para dar um apoio lá para a saúde. Eu acho isso muito válido, muito benéfico, muito bonito da parte dele, acudir aí um setor que está em necessidade. Então, Fernandinho, eu gostaria de agradecer a você aí por esse carinho, por esse zelo, por essa perspicácia aí que você teve em olhar aí o problema e não virar as costas e ir para cima do problema. Então, parabéns aí ao secretário de esporte, nossos funcionários aí, como sempre, dando orgulho para a rancharia. Se Deus quiser, essa situação vai acabar logo, né? O setor de licitação vai entrar no eixo. Claro que tinha que ter tido um planejamento prévio aí nesse sentido. Foi prorrogada aí a questão da lei aí, a nova lei de licitação. Então tinha que ter visto isso antes, mas é fácil só ficar apontando, usando aí para fazer política, para bater. É claro que a gente quer que melhore a coisa, não é o quanto pior melhor, a gente quer que melhore, porque quem está sofrendo é o nosso povo, quem está ali precisando do serviço. Então a gente não tem que bater palma nem ficar feliz porque o serviço não está acontecendo, né? Claro que tem que ter uma cobrança, acabei de falar aqui, tinha que ter sido melhor preparado, aí a gente tem que fazer aí essa observação. Quem de fato for responsável por isso tem que fazer a meia-culpa e procurar resolver essa situação o quanto antes. Parece que algumas licitações aí de caráter urgente, né, emergencial, vão ser feitas, já estão sendo realizadas. Então que isso volte a se normalizar o quanto antes. Reforço aí os parabéns aí para os nossos funcionários. E falando um pouco sobre uma conversa que teve aqui antes do início da sessão com o Tucura, o pessoal lá do Paulo Paulosi está reivindicando alguns obstáculos
E eu queria falar para vocês que o pleito de vocês, se Deus quiser, vai ser atendido. Nós vamos conversar amanhã no setor do trânsito. Amanhã, 9 horas da manhã, a gente tem uma reunião lá na prefeitura. Eu já combinei com o Tucuro, os vereadores que se sentirem aí com vontade de participar, com certeza são muito bem-vindos. Eu acredito que alguns irão. E vamos ver se a gente consegue resolver essa situação aí para vocês. Essa Casa de Lei já fez inúmeras indicações e hoje nós vamos lá em loco para ver o que está acontecendo, por que elas não estão sendo atendidas, se não é viável, se falta material humano, se falta material assim em si, né, para fazer aí esses obstáculos, esses quebra-molas. Então amanhã nós vamos saber o que está acontecendo e, se Deus quiser, nós vamos tirar esse gato de dentro do saco. Beleza? Então eram essas as minhas considerações na noite de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Com a palavra, a vereadora Márcia Regina Ex dos Santos. Boa noite, senhor presidente, através do qual cumprimento toda a mesa diretora. Boa noite aos nossos funcionários, que sem eles não estaríamos aqui hoje com tudo programado para uma nova sessão. Boa noite aos nobres pares que estão aqui hoje para mais um dia de trabalho. A todos que estão nos acompanhando aqui pela nossa galeria e também pela internet, pela rádio. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui. Agradecer porque sempre falamos para Ele: Senhor, me dê força. E Ele sempre dá um problema a mais e nos sentimos cada vez fortalecidos. E é isso que eu quero dizer, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Hoje eu quero falar um pouco sobre o município de Rancharia, a dengue. A gente tem tido muita cobrança sobre a limpeza da cidade através dos munícipes, mas eu também digo, não há quem vença essa lambança dessa cidade. Você acaba de tirar o lixo, dá 2 segundos, já se coloca mais um montinho. Aí daquele montinho de um lado, já coloca o outro montinho do outro lado. E com isso vai se formando uma imundice total em nossas ruas. Hoje eu vi uma reportagem que o pessoal dos SF, juntamente com o pessoal da SUSEM, né, da Vigilância, já estão todos trabalhando contra a dengue, contra a chikungunya. Queria deixar bem claro à população que nós estamos contando também com o aumento do caso de Covid. E que a gente brinca, mas se você já teve uma dengue, já não teve bem, se você contrai um Covid e uma dengue novamente junto, isso pode se agravar em muito. Então, quero pedir à população que somos nós todos unidos, que podemos fazer a nossa parte. Se tem um pouco de lixo da sua casa, não jogue na rua, coloca num saco, já amarra, eles vão passar e vão pegar, vão levar embora. Porque você olha e muitas vezes começa com um pouquinho, que caberia num saco de lixo, e daqui a pouco já é uma montanha. E nem esses funcionários que estão aí na luta, no dia a dia, são capazes de vencer sozinhos. Então, somos nós, população. Nós contra um mosquito que pode trazer muita tragédia para o nosso município. Falando nisso sobre a limpeza, eu quero hoje externar o meu carinho pela competência do nosso amigo Carlos. Carlos, eu tiro o chapéu para você. Com tantos pedidos, tantas coisas que estão ocorrendo no município, e faz isso, faz aquilo, e você aí firme, trabalhando e lutando para poder se manter de pé. Eu acredito que vocês estão trabalhando sem nenhum diretor, porque a gente não tem mais diretores, então eu acredito que o prefeito deveria colocar alguns secretários que na sua pasta está tão calma, para ajudar o Carlos nesse momento, porque está difícil. Eu tiro o chapéu para você mais uma vez, porque a sua luta diária, com certeza, não tem sido fácil, porque no sábado de manhã, no meu celular, logo de manhã, era já a cobrança do lixo,
É cobrança do lixo na rua, é cobrança dos coletores que não pegaram o lixo de frente da minha casa. Então, olha, Carlos, parabéns, que Deus te abençoe e te capacite a cada dia mais. Hoje a gente comentou, várias pessoas aqui falaram sobre as ambulâncias. Eu digo que o executivo estavam atacando o prefeito, mas ele tem várias secretarias que auxiliam. E eu falo para o senhor prefeito, o senhor está muito mal assessorado. Uma licitação, uma mudança que já está vindo lá desde trás, há muito tempo, se deixar para uma última hora, eu não sei, estão dando mais valor a coisas fúteis do que o que realmente tem que acontecer dentro do município. Acabei discutindo com uma secretária, onde eu falei que, de acordo com o que estava acontecendo, não tendo carros para levar os pacientes, para transportar as pessoas que perderiam consulta, você perdeu uma consulta, você vai voltar lá para trás, para a fila novamente, pessoas que levaram 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até anos para conseguir uma consulta, perder uma consulta e voltar para trás. Pessoas que necessitavam estar ali para fazer uma cirurgia, pessoas que necessitam buscar os seus remédios. Então, eu digo uma coisa, eu cheguei a falar de se fazer uma contratação emergencial, uma coisa, porque tinha que se fazer algo nesse momento. E eu fui retocada por pessoas que se acham muito inteligentes, mas muito inteligentes. Olha, como eu disse, eu vou repetir mais uma vez. Antes de estar do lado de cá, eu já estive do lado de lá. E eu sei como que funciona. E eu sei que lá atrás o prefeito Marquinho fez muito pela saúde, que ele foi denunciado até por ter feito muito pela saúde, e não foi responsabilizado não. Porque quando a gente faz de coração, quando a gente faz o bem pelo próximo, você não pode ser responsabilizado. Você fez o melhor, deu o seu melhor. E é isso que eu peço, prefeito. Continue dando o seu melhor na área da saúde. Porque eu já sabia disso, que esses carros iam entrar em colapso. Muita gente não sabe, mas os nossos carros da saúde não param. O tempo todo, é muita viagem, é muita gente para vários lugares, para várias cidades. Entendeu? Então não há carro que aguente. Então eu digo mais uma vez aqui, o prefeito não é ruim, ele está mal assessorado. Muito mal assessorado. Eu cheguei até a entrar em contato com o André, gosto muito da pessoa do André, e orientei ele. Falei, André, o Quatá já está redondinho, trabalhando. Entre em contato com o Quatá, vê como que eles estão fazendo. E aí, a Bococ falou que não dava para fazer uma contratação emergencial, que eu não sabia o que eu estava falando. Conseguiu, né? Então, é o que eu falo. Tem que ter conhecimento para estar aqui. Não é vir aqui só fazer cara de paisagem, xingar, criticar, falar asneira, não. O negócio é você saber o que você veio fazer aqui como vereador. Cobrar quando você sabe o que você está cobrando. E eu falo, já estive do lado de lá, hoje estou do lado de cá. E quando eu cobro e quando eu falo, é por conhecimento, é porque eu sei que vai dar para fazer. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a Deus e pedir para que Ele olhe por todos nós, que essas doenças se acabem, que Ele olhe por todos os lares, tantas pessoas sofrendo com tantos outros problemas, e que Deus possa estar conosco, nos abençoando, nos iluminando e nos encaminhando. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Com a palavra, o vereador José Vitor de Araújo Bianchi. Quero ir no banheiro. Espero o Vitinho tomar. Excelentíssimo senhor presidente José Roberto de Sena, na pessoa da qual cumprimento os demais membros da mesa,
nobres vereadores que compõem este corpo legislativo, aos munícipes que nos acompanham hoje aqui da galeria e também das redes sociais. A todos uma boa noite. Quero iniciar a minha oratória de hoje tratando a respeito de um encontro que tivemos no último dia 24 de fevereiro, este sábado, que se encerrou aí nesse final de semana, a convite do Dr. Eleusis Paiva e do Gilberto Kassab, ambos secretários de governo do Estado de São Paulo. Estivemos aí num encontro de lideranças em Palmital. E é claro que lá nós tivemos a oportunidade de colher informações a respeito de alguns projetos para o nosso município e também de levar alguns ofícios pedindo novos recursos para a rede de combate ao câncer, uma instituição fundamental aqui no nosso município. E na oportunidade estive com a colega Helena, com o vereador Xandão, com o meu amigo Homero do Mané Facão, e outros vereadores aqui também foram convidados, por motivos pessoais não puderam estar presentes, mas lá nós tivemos uma conversa muito produtiva com o Dr. Eleusis Paiva, colhemos informações a respeito do novo centro de hemodiálise. Como nós sabemos, o governo do estado está aí na iminência de encaminhar ao nosso município 10 cadeiras de hemodiálise. O Hospital e Maternidade de Rancharia já constituiu uma comissão que está avaliando o risco, está avaliando a viabilidade financeira desse projeto, mas se Deus quiser tudo vai dar certo. Não deve demorar para que essas cadeiras de hemodiálise cheguem aqui e contemplem o nosso município. E aqui, quero fazer uma referência, que sempre que é necessário nós subimos aqui nessa tribuna e batemos. Sempre que foi preciso subir aqui, critiquei o excelentíssimo senhor prefeito. Mas dessa vez eu quero que seja diferente. Pelo que nós estamos vendo pelo desenho que a coisa está tomando, essas cadeiras de hemodiálise vão vir para a rancharia, não pela mão do prefeito, pelo trabalho da diretoria do hospital em primeiro lugar, pelo secretário Eleusis Paiva, pela força do ex-prefeito Ieia, do meu amigo Homero do Mané Facão, que tem um vínculo de parentesco com o Dr. Eleusis. Eu tenho visto o quanto ele tem se empenhado para trazer esse centro de hemodiálise. Então, que venha para a rancharia, e que ainda que não seja pelas mãos do excelentíssimo prefeito Marcos Slobodkov, nós esperamos que a prefeitura municipal ceda a UPA, porque aquele prédio é o único lugar que torna viável a instalação dessas cadeiras de hemodiálise. Então, da mesma forma que eu critico, peço para que o senhor prefeito tenha a humildade de reconhecer o trabalho que está sendo desempenhado por essas outras pessoas, com este compromisso para a rancharia, e peço para que ele tenha a humildade de ceder a UPA, e eu ficarei muito feliz em vir aqui parabenizá-lo e agradecê-lo por isso. Quero falar também a respeito da UTI móvel. É uma luta antiga também, inclusive da vereadora Helena, junto com o Xandão, junto comigo, com o Tarzan. Também foi pedido pelo ex-prefeito Ieia, e o secretário Eleusis, secretário de Saúde, sinalizou também de forma positiva com a UTI. Nós pudemos ver que, aliás, ele passou a informação para nós de que o recurso já está na DRS. Então, falta muito pouco. Logo, o nosso município, se Deus quiser, estará sendo contemplado com a ambulância UTI. E a gente tem visto o quanto esse tipo de veículo tem sido fundamental aqui para o nosso município, e a necessidade, a falta que ele tem feito, sobretudo nessas últimas semanas. Tivemos a informação de que 16 veículos da saúde estão parados por falta de manutenção. E a gente viu aqui hoje, em cima dessa tribuna, muito discurso bonito, batendo nas costas do prefeito, falando, está mal assessorado, está trabalhando, mas a verdade é que nós estamos vivendo um desgoverno. E como prova disso, eu vou propor um reflexo para o nosso munícipe, para a população ranchariense.
Será que esses 16 veículos da saúde quebraram todos ao mesmo tempo? Será que de repente deu pane em todos os veículos da saúde, eles estão lá encostados? Não, munícipes, não. Foi no decorrer desses 3 anos de desgoverno que nós estamos vivendo. Os veículos foram quebrando, foram sendo encostados, não foi dada a devida manutenção e agora nós estamos aí, sem um veículo para transportar os nossos munícipes para fazer tratamento em municípios vizinhos. Olha que ponto nós chegamos. Mas se o prefeito precisar da saúde, ele não vai pelo SUS. Ele não vai bater cartão lá no posto de saúde, não. Ele vai pagar com o dinheiro do bolso, porque para ele não falta. Para ele não está faltando. Mas ele não olha pelos iguais. Ele não olha pelos munícipes que estão sofrendo com a falta de veículos da saúde. Isso ele não faz. Isso o senhor prefeito não faz. Vocês acham que 16 veículos quebrou ao mesmo tempo? Não. Pois não. Pode? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas que se encontram aqui, no plenário, porque a maioria sai na hora das falas. Obrigada, Vitor, pela a palavra cedida. Eu quero dizer o seguinte, desse negócio das ambulâncias, não é só a consulta lá em Presidente Prudente, não é só o exame lá em Presidente Prudente. Como todos sabem, nosso hospital está sem ambulância UTI, já por falta de manutenção, porque ele abandonou ano passado a manutenção e ficou por conta do hospital. Hoje nós não temos mais ambulância UTI, assim como todos os municípios que nós atendemos, o Hospital Maternidade Rancharia atende, o município de Rancharia tem que pagar o transporte de ambulância UTI quando o seu munícipe precisa. Quando um paciente está dentro da UTI, tem que ser transferido. Quando nasce uma criança e precisa de uma UTI neonatal, tem que ser com muita urgência a transferência desse bebê, desse RN. E essas contratações, essa falta da licitação, não conseguimos contratar a ambulância UTI para transporte desses pacientes. A consulta eu posso agendar para daqui mais 2 meses, 6 meses, 1 ano, não sei. Agora, um paciente que está dentro da UTI, um bebê que acabou de nascer e precisa de uma UTI neonatal, não pode esperar. E isso também está acontecendo. Não é só ambulância simples. A contratação da ambulância UTI também está sendo prejudicada com a falta de licitação. Então, uma total falta de responsabilidade. Gente ruim de serviço, como eu sempre falei aqui nessa tribuna. Está rodeado de gente ruim de serviço, que não sabe o que está fazendo, onde está. Porque se soubesse, não deixaria acontecer o que está acontecendo. Muito obrigado, nobre colega. Obrigado, Helena, pelas palavras, pela explicação. Só retomando um pouco aqui o assunto, nos processos em que o excelentíssimo prefeito enfrenta por improbidade administrativa, ele alega miserabilidade. Ele tem a cara de pau de alegar miserabilidade. Mas será que se ele precisasse hoje de um veículo da saúde, ele ia bater cartão lá no posto de saúde ou será que ele ia contratar veículo particular para levar ele? Fica a pergunta para os munícipes. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um total e completo desgoverno. É um desrespeito com a população ranchariense. E assim como nós estamos vendo acontecer na área da saúde, temos mais diversos setores da municipalidade. Como exemplo, eu cito aqui o caso do transporte universitário, o auxílio universitário. Pela primeira vez na história de Rancharia, excluído ali o período de pandemia, mas pela primeira vez na história de Rancharia, um prefeito teve a cara de pau, teve a audácia, a coragem de reduzir a dotação orçamentária para o transporte universitário. E hoje os nossos universitários pagam cerca de R$500 a R$600 por mês de transporte, recebendo em média R$200 de auxílio transporte. É muito pesado, é meio salário mínimo. É meio salário mínimo. Os nossos jovens estão tentando melhores condições de vida por meio do estudo, e o que deveria ser encorajado, pelo contrário,
é depreciado, é repudiado pelo senhor prefeito. É isso que o senhor Marcos Slobodko faz. Esse é o prefeito vulgo do povo, só se for do povo dele. Muito obrigado a todos. Eu peço ao vereador Washington Ferreira de Souza, que está no meu lugar, me fazer uso da palavra. Com a palavra, José Roberto de Sena. Boa noite, o qual cumprimento a mesa em nome do vereador Washington Ferreira de Souza. Boa noite, novos vereadores, o qual cumprimento em nome do vereador João Moreira. Boa noite ao pessoal da galeria, a você que nos acompanha pela internet, a você da Zona Rural, Banco da Terra, AGC, Gardena, Balneário, os 2 assentamentos Nova Conquista e a São Pedro, também para o pessoal ali que está na Marambaia, o qual ontem tive reunião com eles, fui convidado hoje ali na Marambaia, atendendo a reivindicação deles, e dizer, né, que falar de ambulância, estive essa semana quase inteira indo e voltando com meu veículo, levando amigos, levando um pessoal que solicitou. E triste a realidade, viu? Se encontrar pessoas lá tirando da boca para pagar táxi. Só falta delegar poderes, né? Sozinho a gente não é nada. Mas se delegar poderes, deixar os secretários, deixar até os encarregados que estão hoje trabalhar, fica fácil. Mas quando é centralizado, fica difícil demais. Uma cidade não se toca sozinho e acaba se perdendo. Digo aí que a realidade é essa, não é essa, quero dizer que é pior que a gente pensa. Na saúde, acho que era 16 vans que eu estive, e 16 ambulâncias e 2 vans. E ontem saiu um vídeo, gente, de uma van pegando fogo não, soltando fumaça, batendo no motor, né? Quer dizer que era mais uma, né? Agora é mais uma. Triste a realidade da saúde nossa. Não estou culpando o secretário, não estou culpando o motorista, nem quem é encarregado das ambulâncias. Quem tem que arrumar é o nosso executivo, né? Tem que partir lá de cima, não faz nada se não partir da prefeitura. Quem executa é o executivo. E falar de saúde é isso aí, a situação que está acontecendo. Triste. Pessoal com consultas marcadas aí de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses, e sai agora a consulta e a pessoa não ter condição de ir, né? Mas tem setor aí que tem. Rapidinho conseguiram um micro-ônibus que fica parado aí. Eu acho que também esse micro-ônibus vai ter que prestar conta da quilometragem que anda, né? Que difícil, complicado pra gente, a gente acompanha tudo. Também quero dizer que para a população que hoje tem mais um setor parado. Setor da prefeitura parado, falta de manutenção. A Guarda Municipal hoje, não tem uma viatura na rua. Não tem uma viatura na rua. Todas as viaturas estão paradas. Os guardas municipais estão quartelados. Viatura, frota 877, parada. Molas traseiras quebradas, lâmpadas queimadas, motor de ar queimado e paletas sem condição de uso. Frota 904, radiador furado, algumas lâmpadas queimadas, paletas sem condição de uso e ar-condicionado quebrado. Frota 873, para-choque quebrado, algumas lâmpadas queimadas, paletas sem condição de uso. 448, uma viatura 2022, uma S10 a diesel. Trambulador quebrado, algumas lâmpadas queimadas, paletas sem uso, sem condição de uso também. A frota 902 da Guarda Municipal, suspensão traseira batendo, algumas lâmpadas queimadas, paletas sem condição de uso. Frota 425, motor de ar não funciona, sistema de iluminação com defeito, alguns fios derretidos, paletas sem condição de uso. Frota 860. Frota 860, cabo de aço da máquina no vidro quebrado,
Essa viatura é uma viatura descaracterizada. Essa viatura veio da Polícia Federal. E a frota 449 chegou às casas dos 50 mil, aguardando revisão. Hoje, não existe uma viatura da Guarda Municipal fazendo ronda na rua. Olha a situação que se encontra a nossa prefeitura. Falta de colocar no papel, a gente faz um checklist todo dia, a gente coloca as avarias, todo dia a gente coloca o que está precisando. Fora isso, falar com os pneus, né? Situação dos pneus como estão dando. Todos um TWI. Difícil, gente. Espero que hoje não aconteça nada, né? Que ninguém solicita a Guarda Municipal. Hoje é um 90, pessoal. Complicadíssimo. Quero agradecer ao Carlos, né? Secretário Carlos, que sei que a situação é sua, Carlos, não é fácil aí embaixo, não. Tive tomando um café aí, difícil demais soltar o serviço aí sozinho. Quero agradecer ao motorista Hélio, que está te dando um apoio. Na medida do possível, ele está aí encarando, delegando o serviço para os funcionários. Parabéns, Hélio. Falar da dengue um pouquinho, né? Já falaram aqui. Aí o pessoal fala, não é o prefeito que joga lixo. Não é o prefeito, quando a gente fala, a gente cobra do executivo. Mas, mais uma vez eu digo, pessoal, cadê o agente fiscalizador? Hoje se limpa, amanhã se joga lixo. A máquina vai limpa, joga o lixo. Mas se não tiver ninguém para bater palma, para orientar esse pessoal, vai ficar esse lenga-lenga pro resto da vida. Como eu falei sessão passada, perde voto. Gente, mas vamos colocar a cidade em ordem, gente, pelo amor de Deus. E deixa um recado aqui pro Carlinho da associação, Carlinho. Você tem poder de cobrar isso aí. Ajude os comerciantes da cidade para que tenha o agente fiscalizador. É um bombardeio, meu irmão, de vendedores ambulantes que vêm de fora. Olha, final de semana, a situação da cidade. Toda hora alguém bate palma nas casas aí, vendendo. É dinheiro que vai embora e não volta mais. E você que tem dó aí, quando o fiscal pega alguém vendendo o vendedor diário, aí, coitadinho do vendedor diário, vai atrás da rodoviária para você ver a caminhonete que esse vendedor diário desceu. Vai atrás quem está por trás dele, o poder da pessoa. Tá? E outra problema de fiscalização. O pessoal, deixa eu trabalhar, coitadinho, vai ver. Acompanha, não tem questão de causa, não entra no meio. É dinheiro nosso que vai e não volta, gente. Comércio nosso paga imposto. O empresário nosso está pagando imposto aí. Esse pessoal vem de graça, entra de graça. E não tem ninguém que incomoda eles. Tá aí, Carlinhos, o recado. E se fosse você, comerciante, cobraria isso aí do seu prefeito, que colocasse alguém para fiscalizar os vendedores ambulantes. É um bombardeio final de semana que só Deus sabe. Ninguém pode ser proibido de trabalhar, desde que recolha os tributos. Aí o agente fiscalizador que tem que trabalhar, né? Eu acho que o tributo tem que ser alto. Cada quem se virar na sua cidade. A gente tem muita gente desempregado aqui na nossa cidade. E dizer aí, mais uma vez, falar das ambulâncias, da viatura da Guarda Municipal. A preocupação hoje da atual administração é reformar PSF, reformar a escola, precisa. Mas olha a situação das ambulâncias. Gastou muito fundo aí de construção e de reforma. Precisa, necessário? Necessário. Só que hoje quem está pronto é a população, falta de veículo, condições para ir para frente. Amanhã eu tenho viagem marcada, sexta-feira eu tenho outra viagem marcada. As coisas não normalizou ainda não. Hoje a secretária esteve aqui, não tem culpa. Segunda mês também está colocando o carro dela para viajar. Estão pegando o carro de outros setores.
Não precisava chegar nessa situação, gente. Planejamento, administração. Eu vou ficando por aqui. Já faz 10 horas. Boa noite a todos e fique com Deus. Retorna a esta presidência o vereador José Roberto de Sena. Com a palavra, vereador Washington Ferreira de Souza. Dispensando a palavra, não havendo mais vereador para fazer uso da tribuna, peço ao senhor secretário que proceda a chamada de eventual dos senhores vereadores para darmos início ao do dia. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Ordem do dia. Requerimento 005 de 2024. De autoria do vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade e outros. Ao senhor secretário para a leitura. Requerimento número 005 de 2024. Considerando a indicação 004 de 2024 feita por vereadores deste município, que solicitou o aumento no valor do repasse do auxílio transporte aos estudantes universitários, tal pedido se baseia em precauções legítimas relacionadas ao aumento no valor total dos contratos de transporte, na inércia temporal do Executivo Municipal em se manifestar sobre o assunto e no início eminente do ano letivo, considerando o aumento expressivo nos contratos de transporte e o impacto que isso causará na vida acadêmica dos estudantes universitários deste município de Rancharia, considerando a disponibilidade financeira do município com recursos em caixa disponíveis e que podem ser alocados para a concessão do aumento no auxílio transporte, considerando a inércia temporal do Executivo Municipal, pois até o presente momento não houve manifestação por parte do Executivo Municipal em relação à indicação 004 de 2024, sendo fundamental que o Prefeito Municipal e a Secretária de Educação prestem informações sobre os procedimentos em andamento à resolução deste assunto, considerando o início iminente do ano letivo. Requeremos à mesa diretora, obedecidas as formalidades regimentais e após ouvir o douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal e à excelentíssima senhora Secretária Municipal de Educação, que envia a esta Casa de Leis informações detalhadas sobre qualquer estudo financeiro realizado para avaliar e viabilizar do aumento no repasse do auxílio transporte aos estudantes universitários. Pedido feito por esta Casa na indicação 004 de 2024, incluindo cópias dos documentos referentes a tais estudos. E caso a concessão do aumento não seja concedido, pedimos que sejam apresentadas as razões bem fundamentadas para tal decisão. Pelo atendimento, antecipo nossos agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 22 de fevereiro de 2024. Vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade, Alderi Cláudio Vieira, José Vitor de Araújo Biagi e Maria Helena Briano. É a discussão. Com a palavra do Alexandre. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores da mesa, colegas do Poder Legislativo, munícipes, eu volto aqui novamente para pedir o apoio dos nobres vereadores na aprovação desse requerimento. Aliás, se os vereadores mais ligados ao Executivo tiverem alguma informação sobre o assunto, podem se manifestar aqui também, porque já elucida alguns pontos. E aqui eu falo para você, pai, mãe, responsável, que tem aí o seu filho que conquistou uma vaga na universidade, na faculdade da região, e que, devido às condições econômicas e de desenvolvimento do nosso município, que temos universidades aí em EAD, mas a maioria das universidades presenciais e de alguns cursos ficam aí distante alguns quilômetros. Então, Tupã, Assis, Marília, Presidente Prudente, são aí os principais destinos dos jovens que são o futuro da nossa cidade.
E a gente fala principalmente a você, aí nos seus 18 anos de idade, que conquistou a sua vaga, está indo para o primeiro ano, e vai pagar aí mais de R$600, né? O vereador falou aí em 600, algumas linhas, já levantei, estão mais de R$600, tá? E aqui eu chamo a atenção, você munícipe, o ano passado, o Executivo Municipal gastou R$460 mil com o auxílio transporte universitário, em um ano. R$460 mil. E aí, só para a gente lembrar, não faz parte do desvio do assunto, presidente, é apenas um comparativo. R$460 mil gasto com auxílio transporte universitário e R$740 mil com a famigerado estudo da reforma administrativa. Então, é prioridade. Então, quando você, jovem que está no primeiro, no segundo, no terceiro, está no último ano da universidade, está trabalhando para conseguir pagar, está com o FIES, está com o ProUni, mas mesmo assim está difícil, você, pai e mãe, que está fazendo o máximo para poder pagar o estudo dos seus filhos e o transporte, lembre o seguinte, há muito tempo, a dotação orçamentária, o planejamento municipal, com auxílio transporte, estava em R$600 mil ano. O ano passado, 2023, para o orçamento 2024, pela primeira vez em muitos anos, de R$600 mil, o Executivo reduziu para 423.660. Mas a Caixa é possível que pelo menos chegue esse ano aos R$300, contribuindo aí com mais ou menos 50% do auxílio transporte aí. Agora, se isso não acontecer, a gente faz o requerimento para que se fundamente de maneira bem documentada por que isso não ocorreu. E se ocorreu, também aí demonstre que a gente vai elogiar aqui. Então eu peço o apoio dos nobres colegas vereadores para que o requerimento seja enviado e respondido no mais rápido possível. Por quê? Porque é premente, é urgente, porque os estudantes já começaram o ano letivo, alguns vão começar mais tarde, e já agora no período de março já é feito o primeiro repasse aí. Então, presidente, peço o apoio dessa casa para que o requerimento seja aprovado. Em discussão. Com a palavra, o vereador José Vitor. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu fui um dos vereadores que fiz questão de subscrever esse requerimento de autoria do professor Alexandre. E a gente chega até a ser cansativo, eu reconheço, de tanto que a gente sobe nessa tribuna e pede para que o prefeito olhe com mais carinho para esses estudantes universitários. Eu reconheço que eu chego a ser cansativo, mas infelizmente é parte do nosso trabalho. Enquanto a gente precisar cobrar, nós vamos cobrar. Estaremos subindo aqui, estaremos reivindicando melhores condições. Mais uma vez, já falei sobre isso hoje, mas vou reforçar. Pela primeira vez, excluído aí esse período da pandemia que nós vivemos, pela primeira vez um gestor municipal reduziu o repasse ao auxílio transporte universitário, a dotação orçamentária, aliás. Ou seja, ele está informando que durante o ano ele vai gastar valor inferior do que aquilo que foi gasto no ano passado. E esse orçamento ele não está engessado, ele pode ser alterado. E é pensando nisso que nós estamos aqui, fazendo esse requerimento, movimentando os munícipes interessados, para que o prefeito, de fato, destine um valor superior aos nossos estudantes universitários. Eles estão indo buscar melhores condições de vida, eles estão indo buscar conhecimento, e isso vai influenciar diretamente no crescimento do nosso município. Então, o caminho que o senhor prefeito está tomando é completamente oposto àquilo que se espera de um gestor sério e competente. Ao invés de aumentar o incentivo, inclusive como nós estamos vendo em municípios vizinhos, ao invés de se aumentar o incentivo, ao invés de se aumentar
o apoio a esses estudantes, não. Ele toma o caminho oposto, ele vai na contramão, ele diminui, ele reduz aquilo que seria para o benefício desses estudantes. Mas o orçamento não está engessado. É por isso que nós fazemos requerimentos com esse teor, é por isso que nós subimos aqui nessa tribuna incansavelmente para cobrar uma postura mais séria do senhor prefeito municipal. Então, vereador Alexandre, conte comigo, meu voto será pela aprovação do requerimento e assim pedimos para que seja feito aqui nesse plenário e que a aprovação se dê por unanimidade, que eu tenho certeza que é uma preocupação de todos. Muito obrigado. Em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos. Encaminhe-se oficie os termos requeridos. Requerimento 006/2024, de autoria do vereador Alexandre Esteves da Silva de Andrade e outros. Ao senhor secretário para leitura. Requerimento número 005 de 2024. Considerando que a saúde é um direito constitucional fundamental, garantindo a todos os cidadãos conforme preceitua a Constituição Federal. Considerando que o acesso adequado e oportuno aos serviços de saúde são pilares essenciais para a preservação da vida e bem-estar da população, sendo incumbência dos gestores públicos zelar pela eficácia e regularidade desse serviço. Considerando que a interrupção ou precariedade no transporte de pacientes pode acarretar prejuízos significativos, comprometendo tratamentos médicos contínuos e impactando negativamente a saúde daqueles que dependem do sistema público para garantir a continuidade de seus cuidados de saúde. Considerando os relatos recebidos e também confirmados por munícipes e funcionários a estes vereadores, há informações preocupantes sobre a falta de veículo em condições operacionais para realizar o transporte de pacientes, envolvendo tanto automóveis quanto ambulâncias. Estima-se que cerca de 17 veículos estejam impossibilitados de cumprir sua função essencial, o que coloca em risco o acesso dos munícipes aos serviços de saúde, deixando em total ineficácia o fornecimento de transporte público aos pacientes da saúde de nosso município. Considerando a gravidade da situação e a necessidade premente de assegurar o pleno exercício do direito à saúde, reforçamos a importância e a celeridade na resposta a este requerimento. Desta forma, requeremos à mesa diretora, obedecidas as formalidades regimentais e após ouvir o douto plenário, que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal e a excelentíssima senhora secretária municipal de saúde, que envie a esta Casa de Leis informações detalhadas sobre relação completa dos automóveis e ambulâncias que estão fora da operação, indicando o motivo da inoperância de cada veículo. Explicação detalhada sobre as razões que levaram à ineficácia no fornecimento de transporte, especialmente destacando a manutenção e reparo dos veículos. Um cronograma de ações que serão tomadas para resolver a situação e regularizar o transporte público de pacientes nos próximos dias. Informações sobre quais medidas de contingência estão sendo adotadas para garantir o transporte adequado dos pacientes, enquanto os veículos estão fora da operação. Documentos comprobatórios que evidenciem a situação dos veículos e as providências tomadas para solucionar o problema. Devido à urgência da situação e à importância da transparência nas ações governamentais, solicitamos que as informações e documentos solicitados sejam fornecidos no prazo mais breve possível, permitindo assim uma análise precisa da situação e a tomada de medidas adequadas por parte deste Legislativo. Pelo atendimento, antecipamos nossos agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 22 de fevereiro de 2024. Vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade, Alderi Cláudio Vieira, José Vitor de Araújo Biagi e Maria Helena Briano. Em discussão. Com a palavra, José Vitor.
Bom, mais um requerimento que eu fiz questão de subscrever, muito embora não seja de minha autoria, mas dada a importância da matéria. São cerca de 17 veículos da saúde parados, quebrados. E a pergunta que fica é a seguinte: esses 17 veículos, quebrou todos de uma vez? Claro que não. Eles foram quebrando ao longo desses 3 anos de governo. Não foi dadas as devidas manutenções, não foi feitos necessários reparos. Os veículos da saúde, eles são de fato muito utilizados e estão aí para isso, mas precisa ser dada a devida manutenção para não acontecer isso. Hoje a saúde não tem um veículo funcionando, porque os munícipes encaminham mensagens, nos ligam falando: Vitor, eu não tenho como ir para Prudente, eu não tenho como ir para Assis. Essa semana o nosso presidente José Roberto de Sena fez 2, 3 viagens, levando munícipes que não conseguiram um veículo da saúde. E vai ter gente que vai ter coragem de dar tapinha nas costas do prefeito e falar que a culpa não é dele? 17 veículos inutilizados. É um desgoverno. Isso não aconteceu essa semana. Isso não aconteceu há 2 semanas. Não aconteceu esse mês. Isso é o reflexo do desgoverno que nós estamos vivendo. É o reflexo dessa má gestão. E enquanto isso, o senhor prefeito alega miserabilidade nos processos que ele enfrenta de improbidade. Mas eu pergunto, munícipe, será que se ele precisar ir para Prudente, ele vai lá bater cartão, pedir favor no posto de saúde? Ou será que ele vai pagar o transporte particular? E para os munícipes que dependem desse serviço, 17 veículos parados. Então, a gente espera que esse requerimento também seja aprovado, porque o mínimo é dar satisfação para os nossos munícipes. Muito obrigado a todos. Em discussão. Ninguém. Com a palavra, Dom Alexandre Estevão. Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas vereadores, subimos aqui mais uma vez para pedir apoio nesse requerimento, fundamental, frente ao que aconteceu essa semana, e que pelo jeito vai aí se adentrar por mais uma. Um dos direitos mais básicos, defendido como uma cláusula pétrea no artigo 5º da Constituição Brasileira, é o direito fundamental à saúde pública. O que nós vimos essa semana, e o veículo próprio para nós vereadores, oficial, legal, é o requerimento, né? Apesar de termos entrado em embates via WhatsApp, elucidar fatos, ajudar a munícipe aí até Prudente ou outra cidade, mas é aqui o nosso trabalho, o nosso ofício, para que o requerimento seja respondido, e até naquilo que eu sempre falo, não sejamos injustos. Está aqui a chance do chefe do executivo e a secretária da pasta da saúde se justificar. Até porque, se não houver justificativa, responsabilidades deverão ser apuradas. Esse requerimento é a chance que eles têm de que se justifique o injustificável, de que se explique o inexplicável. Até porque nós não podemos prevaricar e nós temos a obrigação de fiscalizar aquilo que é mais básico. Novamente, presidente, faço um adendo, mas sem fugir do tema. Se soubéssemos também dessa falta total da guarda em relação aos transportes, podemos ter feito um outro, desse mesmo modelo. Porque vamos lembrar do grande tripé que segura a vida do munícipe: saúde, educação e segurança pública. A saúde está capenga, a segurança pública, ela precisa do transporte, apesar dos valentes e guerreiros membros da Guarda Municipal.
Aqui, novamente, eu não quero fazer uma injustiça com o funcionário da saúde, com aquele gestor imediato do transporte da saúde. Eu sei que você não tem culpa. Isso é problema de gestão, isso é problema de compra, isso é problema de outro setor. Houve tempo suficiente e hábil para se adequar à nova lei de licitação. 17 veículos, entre ambulância, van e carro menor, onde poderia ter sido aí um planejamento na manutenção. O que vimos essa semana é reflexo de muitas coisas. A gente poderia estar falando aqui de N elementos, mas sem fugir do tema. Portanto, repito, o que a gente pede aqui, para o munícipe ficar bem claro? Quantos transportes realmente ficaram parados? Desde quando? Há um cronograma de ações efetivas e planejadas de maneira emergencial para que isso seja resolvido? E nós sabemos que o requerimento, ele tem lá 15 dias úteis para ser respondido, mas que seja o mais breve. Nós precisamos de uma resposta imediata e uma explicação para isso. Como eu disse, porque dependendo do que for respondido, nós temos o dever de apurar as responsabilidades. Então peço o apoio dos nobres colegas vereadores neste requerimento também tão fundamental. Boa noite. Em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por todos, oficie-se nos termos requeridos. Não havendo mais material destinado à ordem do dia, agradeço aos senhores e senhoras vereadoras pela presença. Exatamente às 22h15, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.